E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando aqui mais um vídeo do Stomer.oficial. Um grande abraço a todos os amigos que estão acompanhando aqui a gente. Já tenham se inscrito, não se esqueçam, quando você se inscreve, você consegue receber as notificações de quando eu estou lançando um vídeo novo. E não se esqueça também de dar um like, isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Bom, o tema de hoje é Price Action. E o que é mais importante, Price Action ou indicadores? E afinal de contas, o que significa Price Action? Tem tanta gente falando a respeito disso. Vale a pena usar Price Action para operar no mercado? Funciona Price Action para operar no mercado? Bom, gente, basicamente Price Action é a gente estudar o comportamento da movimentação dos preços e para desta forma a gente conseguir tomar posições de uma maneira correta a favor de uma determinada tendência ou próximo de zonas em que os compradores estejam dominando, se for operar na ponta da compra, ou próximos de zonas em que os vendedores estariam dominando se nós estivermos trabalhando na ponta da venda. Mas olha só, muitas pessoas utilizam os indicadores e utilizam eles de forma errada. E dessa maneira acabam perdendo os sinais. Vou mostrar um exemplo aqui rapidamente para vocês verem. Aqui a gente tem a B3SA3. Tá? B3SA3. Dentro de uma tendência de alta, a gente consegue ver as médias móveis todas direcionadas e apontando para cima, mas ao mesmo tempo a gente observa o estocástico lento bastante sobrecomprado aqui. E isso geraria nessas pessoas o receio de pensar em comprar essa posição. Aliás, falando em comprar essa posição, teria algum sinal de compra aqui possível, sim ou não? Ou de venda? A resposta correta para quem estuda Price Action, para quem entende um pouco, e já viveu várias oportunidades dentro do mercado, é que sim, nós teríamos uma oportunidade de compra na ruptura da máxima deste candle, se romper no próximo candle, esta máxima, e sim, nós também teríamos oportunidade de venda se perder essa mínima. Então, as duas respostas estariam corretas. O fato é que o trader aqui, ao olhar esse estocástico lento sobrecomprado, ele ficaria com receio de comprar essa posição, acreditando que o mercado já está muito afastado das médias móveis e, portanto, com possibilidade de algum tipo de correção. Isso é um erro, é um erro, é um erro. Por que é um erro? Porque, novamente, o que mais importa dentro do mercado? O que faz os preços se deslocarem? Duas coisas fazem os preços se deslocarem para cima, tá? Mais oferta de compra do que de venda. E o que faz os preços deslocarem-se para baixo? Mais ofertas de venda do que de compra. Agora vamos pensar a seguinte situação. Quem pode comprar este papel? Quem representa as ofertas de compra? Quem representa as ofertas de compra são basicamente traders iniciando a operação, iniciando uma long, posição comprada, ou stop de vendidos sendo acionado. Então, esses dois conceitos trazem mais ofertas de compra do que ofertas de venda para o mercado. Então, toda vez que a gente observar traders iniciando posição long ou stop de vendidos sendo acionados, nós teremos instantaneamente possibilidade do mercado subir. E quem observa aí, quem produz mais ofertas de venda do que de compra? Quem pode estar fazendo uma operação de venda? Stop de comprados sendo acionados ou quem quer iniciar uma operação short. Certo? Quem quer iniciar a operação short. Muito bem. Se a gente olhar este momento aqui de mercado, nós temos um momento extremamente propício para qualquer uma das duas operações.
Porque notem, se nós rompermos esta região, não importa o estado sobrecomprado do estocástico lento, o que vai acontecer com as pessoas que venderam, alugaram e venderam B3 e C3 neste momento aqui, neste dia aqui? Elas vão imediatamente acionar seus stops de venda. E isso vai fazer com que o papel, deu a pancada para cima, porque vai entrar os stops deles, isso vai significar nova entrada de compradores, isso empurra o mercado mais para cima. Então, sim, seria plausível uma entrada nessa ruptura, com o alvo em 161 e o stop abaixo da mínima deste candle. E agora percebe, quem está comprado desde aqui, ou eventualmente desde aqui, olhando esse candle de versão, sem dúvida alguma, ou já vendeu, ou já trouxe o seu stop para essa posição. Portanto, se perdermos esta mínima, vai entrar vendedores e esses vendedores vão sobrepujar os compradores e aí sim nós teríamos um processo corretivo, um processo que buscaria o alvo de 161. Muito bem. Mas o estocástico lento sobrecomprado não indicaria uma maior possibilidade que vai romper para baixo? Não. Os estudos estatísticos mostram que não. A gente tem que esperar que o mercado efetivamente direcione para qual caminho ele quer evoluir. Essa que é a chave de um bom trader. Um bom trader não tenta antecipar para onde o mercado vai. Um bom trader não tenta dizer, eu acho que agora vai subir, eu vou entrar comprando. Não. Eu vou esperar, ver o que o mercado vai fazer. Se o mercado romper aquela máxima, vou tomar a posição. Se o mercado perder aquela mínima, vou entrar vendido e assim por diante. O que acabou acontecendo aqui nesse caso, mesmo com o estocástico lento sobrecomprado? Rompemos a máxima, acionamos os stops dos vendidos e logo depois fomos para o nosso alvo em 161. Observem que, então, usar o estocástico é importante? Sim, usar o estocástico é importante, é uma ótima ferramenta, eu gosto muito dela, tá? Mas, novamente falando, observem se vocês estão nesse cenário aqui. Esse cenário indica para vocês, como price action, basicamente o quê? Indica que vocês estão dentro de uma tendência de alta, mas que os vendidos... Imagina que você vendeu aqui. Você planeja continuar vendido muito mais tempo? Contra toda essa tendência de alta? Contra as médias móveis? Contra essa região que está aqui? Com o estocástico lento começando a ficar cada vez mais sobrevendido? Você acha que faz sentido ficar vendido nesse caso? Não. O que você vai fazer? Você vai puxar o stop da sua operação vendidos, você está alugado e vendido no papel para esta máxima. Assim como, se você está de fora do papel, você não estaria considerando uma compra aqui, com o seu stop bem curtinho, abaixo dessa mínima ou abaixo dessa média móvel que seja. Então, essa ruptura aqui vai gerar uma ótima oportunidade de entrada, como aconteceu aí neste caso. Então, o fato é que se vocês começarem a pensar onde estão os vendidos, onde estão os comprados, onde está o stop dessas pessoas, automaticamente vocês começam a mudar toda a percepção de visualização de mercado de vocês. Observa, se vocês venderam aqui... Perdão, pessoal. Se vocês venderam aqui e depois vocês venderam mais aqui, acreditando numa queda de mercado, acreditando que essa resistência que o mercado vinha sentindo aqui nos topos anteriores ia ser respeitada e acreditando que você estava operando dentro de um retângulo, deste retângulo. Então, você vendeu este candle, com o seu stop aonde? Acima daquela máxima e com o seu alvo aonde? Voltar para essa mínima. Mas nota, mesmo com o estocástico lento sobrecomprado aqui, e ele está sobrecomprado, sem dúvida alguma, o que vai acontecer se nós rompermos essa máxima, 34,70? O que vai acontecer com o stop desses vendidos? O que vai acontecer com o stop desses vendidos? Serão acionados. E isso vai empurrar o mercado para cima. Mas os comprados que usam o modelo 1, 2, 3 de compra, mínima mais baixa, mínima mais alta, eles também não têm uma oferta de compra exatamente aqui. Então, essa entrada torna-se uma entrada bastante atraente, em que você colocaria o seu stop abaixo dessa mínima. Olha o que acontece. Rompe. Isso aí aciona o stop dos vendidos
E no próximo candle o mercado dá uma acelerada. Essa acelerada ela não deveria surpreender a gente. Ela não deveria deixar a gente de boca aberta. Bah, mas eu estava sobrecomprado no estocástico e olha quanto subiu. Mas é óbvio que ia subir. Por que subir? Porque estava acionando os stops dos vendidos. Porque estava acionando os sinais de entrada de quem utiliza 1, 2, 3. Porque estava acionando o sinal de entrada de quem utiliza barra única vermelha ignorada. Então, de fato, price action, basicamente, é tentar, sim, entender o mercado da maneira mais limpa possível, é sim tentar entender onde os compradores estão dominando, então os compradores dominam essa região, os compradores dominam essa região, e os compradores dominam essa região, e aqui também. Assim como os vendedores dominam essa área, e dominam essa área, e dominam essa área, e aqui os vendedores perderam domínio. Isso é price action. Vamos voltar aqui para esse cenário? Olha só. Então você vê o mercado fazer esse movimento de recuo que está aqui, nessa zona. 1 dia de queda, 2 dias de queda, 3 dias de queda, 4 dias de queda, 5 dias de queda. Observe esta sombra inferior com esta sombra superior, anterior. Eu chamo isso de alicate de compra. É diferente do alicate que outras pessoas chamam. Eu chamo isso de alicate de compra. O que é um alicate de compra? Quando você tem um candle com uma sombra superior longa, sem nenhuma sombra inferior, e o candle seguinte tem uma sombra inferior longa. Isso é uma sinalização de reversão forte. Não está descrito em nenhum livro de candlesticks, mas as melhores coisas não estão escritas nos livros de candlesticks. O fato é que aqui, senhores, nós temos o quê? Mercado se aproximando de um fundo anterior. E observa como está perigoso ficar vendido agora. Toda vez que fica perigoso você ficar vendido, por exemplo, quem vendeu aqui com o seu stop acima dessa máxima, está feliz. Mas ele não pode deixar o seu stop acima dessa máxima. Não depois de ter corrido todo esse movimento de queda para ele. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa deslocar o stop da posição vendida dele que estava acima dessa máxima para esse ponto. Agora, considera que você vendeu no dia seguinte, você vendeu aqui. Ou considera que você vendeu aqui. Ou considera que você fez um short aqui. Você acha que você consegue deixar o seu stop acima dessa máxima? Não. Você colocar o seu stop acima desta máxima. E aí, quando romper, olha o que está se formando aqui agora. Não é 1, 2, 3. É 1, 2, 3. Quando romper essa máxima, não é uma compra? É uma compra. Um gap, inclusive. E olha como o mercado vai bonito. Isso é efetivamente olhar o mercado, estudar o mercado e tentar entender como ele está funcionando. Como ele está funcionando. Aqui é um alicate, ó. Sombra superior, seguido de um candle com sombra inferior. Quando rompe a máxima do candle, vem embora. Tá? Vamos olhar se a gente tem um outro exemplo de alicate acontecendo aqui. O que a gente quer basicamente é uma sombra superior, seguida de uma sombra inferior. Infelizmente não temos mais nenhum exemplo ali. O price action ele pode ser utilizado em qualquer time frame, em qualquer período operacional. E agora é importante eu mencionar para vocês, onde é que eu posso estudar candlesticks, Stormer? Gente, assim, ó. O único tipo de candlestick que você precisa entender e que você precisa compreender não é a figurinha, não é o formatozinho do candle, não é isso que você tem que entender. Você tem que entender o que ele está significando. Em termos de significado, um candle tem basicamente 2 tipos de significado. Tá? Alta volatilidade, e entenda isso por alta direcionabilidade. Então o mercado está direcional naquele candle, ou o mercado não está direcional naquele candle. Certo? E isso significa basicamente o quê? Você ter uma sequência de mercados direcionais, candles direcionais,
Quando você tem um candle direcional como este, você sabe que o candle seguinte mais provavelmente é o candle não direcional, como este. E você sabe que depois que você tem um candle não direcional, como este, você terá um candle direcional no candle seguinte, como este. E depois de um candle como esse, você espera um candle não direcional como este. Depois de um candle não direcional, você vai ter um candle direcional. Depois de um candle não direcional, você vai ter um candle direcional. Depois de um candle direcional, você vai ter um candle não direcional. Depois de um candle direcional, não direcional, você vai ter um candle direcional. Então, esse é o primeiro conceito que eu preciso que fique muito claro para vocês. Depois de um candle com baixa volatilidade, esperem por um candle com alta direção. Depois de um candle onde a abertura e o fechamento estão próximos um do outro, esperem um candle em que a abertura está muito longe do fechamento. Foi um amplo movimento. E aqui dá para fazer dinheiro. Aqui, ó. Aqui dá para fazer dinheiro. Então, depois que você tem um candle que não foi para lugar nenhum, o dia seguinte a gente deve ir para algum lugar. Depois que você teve um candle que você fez uma longa corrida, o dia seguinte o mercado não vai para lugar nenhum. Esse é o principal tipo de candle que você precisa entender. Porque se você entender isso, o que você vai naturalmente fazer? Você vai observar um candle de direção, você vai esperar por um candle sem direção, que é basicamente o princípio do One Punch. E quando este candle sem direção for para um dos lados, você vai tomar o trade, porque vai ser um novo candle de direção para cima ou um novo candle de direção para baixo. É isso, basicamente, que a gente procura fazer muitas e muitas vezes. Quanto mais estreito for um candle, tanto melhor para iniciar um processo de movimentação direcional. Então, candle não direcional dá origem a candles direcionais. Isso permite ao trader trabalhar de uma forma muito mais eficiente, muito mais coordenada. Isso funciona para Petro também? Claro que sim. Ó, depois de um candle não direcional, um movimento direcional. Depois de um candle direcional, um movimento não direcional. Depois de um candle não direcional, vários movimentos direcionais. Depois de um candle não direcional, vários movimentos direcionais. Talvez por isso que esse tipo de candle aqui seja o tipo de candle mais importante que você precisa conhecer. Um candle que tem realmente a sua abertura muito próxima do fechamento, porque esse tipo de candle vai iniciar todo um movimento. Vai iniciar um movimento amplo, forte e vigoroso, e que é justamente nesse tipo de movimento que a gente consegue fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Ok? Então aqui, ó. Olha que lindo. Belíssimo movimento em gap de alta. Um dia desses eu vou tentar apresentar como é que opera exatamente isso e como é que eu faço esse tipo de trade, tá? Mas agora não vou conseguir. O vídeo está um pouquinho mais longo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos de vocês e nós nos vemos quarta-feira, tá? Quarta-feira. Um abraço, até mais, tudo de bom!